Olá, alunos e professores. Este é mais um vídeo sobre um projeto de extensão para um projeto de estágio da Ingrid. Abordaremos sobre a educação de jovens e adultos. Faço o curso de licenciatura em pedagogia pela Universidade Anhembi Morumbi. Para o desenvolvimento desse projeto de extensão, teremos um plano de aula sobre o tema a água. Abordaremos a água e o meio ambiente, explorando o mundo da língua portuguesa. Então, a matéria principal que será abordada neste primeiro contato será a língua portuguesa. Para abordar a língua portuguesa, será utilizado o meio, ou seja, a referência do nosso público, que serão jovens e adultos. Para isso, vamos trazer o assunto a água e o meio ambiente. Vamos começar? Bom, primeiramente, vamos conversar sobre língua portuguesa. É uma matéria muito importante, que haja muita atenção. É essencial que tenha sempre em mãos um caderno onde há a possibilidade de anotar qualquer dúvida, palavra que não conheça, utilização do dicionário posteriormente, né? Tenha um caderno, um papel em mãos, um lápis, separe para que a gente possa iniciar a nossa aula. O intuito dessa aula será abordar o tema, aplicar a matéria que possa ser desenvolvida com este vídeo de forma física ou mesmo presencial. Então, hoje falaremos sobre poemas concretos. E agora, O que são poemas concretos? Você já ouviu falar sobre poemas concretos? Primeiro, vamos relembrar quais são as características, quais são os principais fatos que tornam ou que criam um poema. De onde vem um poema, Vamos relembrar? Bom, os poemas possuem sua própria estrutura. O que a gente vê que compõe um poema? As estrofes, os versos e, dependendo do poema, as rimas. Então, não necessariamente precisa ter tudo isso, mas se existir um texto que tenha essas características, podemos supor que se trata de um poema. Mas e aí? Mas é obrigatório? Será que todos serão assim? Não, isso mesmo, não é uma regra. É uma coisa bem interessante de anotar no papel para que a gente não se esqueça. Não é obrigatório que todos os poemas tenham esta estrutura, ou seja, com estrofes, versos ou, dependendo do caso, rimas. Então, pode acontecer de existir um poema que não tenha estrofes, somente versos, vários versos. Pode existir um poema que, ao invés de versos, contenha somente uma linha. E podem existir poemas que não tenham as rimas, que é aquela junção, dos sons no final de cada verso. Entre esses poemas, existe um específico que a gente vai abordar que não possui esse tipo de estrutura. Isso mesmo, os poemas concretos. Bom, para a gente poder conversar mais sobre esse assunto, primeiro, vamos reler e relembrar um poema. É muito conhecido. Vamos lá. No meio do caminho, tinha um poema. Tinha um poema no meio do caminho. Vocês já escutaram ou já ouviram falar de algum tipo de poema relacionado a esse tipo de informação que a gente está trabalhando aqui, o que tem dentro dele? Sim, isso mesmo. Esse trecho foi inspirado em um poema de quem? Carlos Drummond de Andrade.
Ele se chama No Meio do Caminho. Como vocês podem observar, ele não possui, até voltei aqui, ele não possui a estrutura que a gente tinha conversado lá atrás, não é verdade? Olha só, ele tem versos, certo? Ele tem uma única estrofe, mas não necessariamente ele tem poemas. Ele possui repetição de palavras, né? Caminho, poema e assim por diante. Então, podemos observar que não existe uma receita pronta para compor um poema. O que eu quero dizer com isso? Uma estrutura específica, uma regra. Mas existem características diferentes que permitem diferenciar de um texto comum. Quando dizemos um texto comum, queremos dizer um texto em prosa, ou seja, um grande exemplo, são textos diferenciados, como contos de fada, fábulas, lendas e assim por diante. Vamos voltar? A gente consegue identificar, através desse post-it azul aqui, ó, sinalizado onde a gente pode ler o poema, que não é um texto em prosa, não se trata de um texto corrido, não é verdade? Estamos trabalhando aqui exatamente uma composição de palavras que possuem uma variação diferenciada, não é comum. E quando é desta forma, nosso cérebro, por estarmos já habituados a falar sobre poemas, pode acontecer da gente já entender, sim, que legal, se trata de um poema. Mas se houver algum tipo de dúvida, a gente pode lembrar dessa diferenciação, a composição de versos, rimas, estrofes e assim por diante. Como assim? Bom, o poema é um texto organizado em versos que se agrupam e as chamamos de estrofe. O que são os versos? As linhas. E o que é estrofe? É o conjunto daquelas linhas. E podemos, inclusive, dizer que um poema, ele pode ter a intenção tanto de emocionar, estimular a nossa imaginação, nossa criatividade, e é por isso que os poetas utilizam vários tipos de artifícios ou ferramentas, como as rimas, ritmos, jogos sonoros através das palavras e outros recursos interessantes. Agora, falando em tipos de recursos, vocês não estão preparados, mas nós temos o mais interessante que podemos trabalhar hoje, que são os poemas concretos. Gostaria de propor um desafio neste momento. Se houver a possibilidade, se vocês possuírem, podem ser sozinhos, uma coisa individual, um trabalho individual, um desafio, né? Rapidamente, ou se houver alguém que possa ajudar neste momento, seria interessante vocês só observarem através de uma pesquisa rápida o que são poemas concretos. Se houver a possibilidade, vou deixar aqui um tempo sinalizado para que vocês possam fazer esse tipo de pesquisa, apenas para vocês entenderem e visualizarem melhor o que será um poema concreto, para depois a gente conversar aqui juntos sobre isso. Pode ser de forma online, pode ser através de dicionários, ou livros, ou revistas, o que vocês estiverem em mãos que possam ajudar neste momento de forma rápida, tá bom? Se for uma aula online, como a gente tem aqui através do YouTube, que eu vou disponibilizar a aula, não tem problema, dá um pause e utilizar o tempo que for necessário, tá bom? O que eu vou pedir é muito legal com as suas palavras através do caderno que vocês separaram, a folha, o que estiver em mãos, anotar com suas palavras o que vocês vão enxergar sobre
nessa pesquisa que vai acontecer. Combinado? Então, eu vou aguardar, darei um tempo para vocês fazerem isso. Vamos lá. Agora, gostaram do meu efeito sonoro? Com essa pesquisa em mãos, pesquisa com as anotações, caso tenham conseguido realizar essas anotações sobre o que vocês visualizaram. Quem não conseguiu fazer a pesquisa, não tem problema algum. Não vai ter nenhum tipo de problema, porque a gente vai conversar agora sobre isso, tá bom? Bom, com tudo que vocês viram de diferente, podem me contar ou pensar quais são as diferenças dos poemas concretos? O que eles têm de tão especial? Bom, para que todos consigam saber e não fiquem assustados, curiosos, a gente vai conversar aqui. Primeiro, como um poema, eles também transmitem, através de um conjunto de letras, palavras e significados, as emoções e sentimentos. Então, o que é mais importante dentro de um poema, da sua característica principal, é ele poder transmitir emoções, sentimentos, através de palavras, letras, ele possui significados. Então, o poema concreto, ele também tem isso, na verdade. A gente pode descobrir isso através da pesquisa, para quem conseguiu, e para quem está conhecendo agora, a gente está contando. É isso, é a mesma coisa. Porém, é muito legal o poema concreto, porque ele busca transmitir também, além de tudo isso, o movimento, cores e formas, das formas mais criativas possíveis. É muito bacana, é bem legal, na verdade. E eles não são produzidos somente para serem sentidos, por conta das emoções e sentimentos que a gente falou, certo? O que também o poema concreto tem de especial? Isso mesmo, eles também são feitos para serem vistos. Igual uma fotografia e uma pintura, vamos pensar sobre isso? A fotografia, ela relata, ela demonstra através do visual, né? É um instante que foi capturado. Para a gente observar uma fotografia, a gente vai olhar de forma visual, a composição da foto, o que possui lá dentro, as formas, as cores, certo? Uma pintura da mesma forma. Quando a gente vê uma pintura, a gente busca conhecer qual foi a técnica principal utilizada para ela ser produzida, quais foram as cores, o que as cores querem dizer, ou a gente busca conhecer essas cores, assim por diante. O poema concreto, ele não vai fugir muito desse mesmo sentimento e significado. Ele transmite também a mesma coisa que os poemas comuns que a gente conheceu, ele relembrou no início da aula, só que de forma visual. Ele brinca com o nosso visual. Bom, vamos lá. Vamos, então, apresentar para quem não pôde ainda conhecer um poema concreto. E para quem já conheceu, vamos nos aprofundar ainda mais. Vamos lá. Trouxe aqui um poema muito bacana chamado Velocidade. Gostaria que, antes da gente fazer a leitura dele, a gente pudesse observar o que a gente está vendo de diferente nesse poema, porque ele ainda é um poema concreto. O que ele possui aí de especial?
Isso mesmo. A gente pode observar que tem a repetição das letras, muitas letras são repetidas, a forma como nós vamos fazer a leitura dele pode ser diferente, será? E o que mais? A sua estrutura. Aqui a gente não está encontrando especificamente uma estrofe ou um verso. A gente vê que uma composição visual dele é completamente diferente. Vamos ler? Vou pelas linhas, tá bom? Primeira linha. Segunda linha. V. Terceira linha. Véu. Quarta linha. Velo. Quinta linha. Veloci. O que, né? Sexta linha. Veloci. Sétima linha. Velocidade. Oitava linha. Velocidade. Penúltima linha. Velocidade. Última linha. Velocidade. O que a gente consegue identificar com a leitura desse poema? Podemos observar que o autor, Ronaldo Azeredo, brincou com a palavra velocidade. O nome do poema é Velocidade. E o que ele fez? Ele utilizou somente as letras da palavra velocidade para criar esse poema concreto. Se a gente for aprofundar ou fazer a leitura sem parar, falando as linhas e a quantidade, eu falei para que vocês pudessem acompanhar aí com o dedo na tela ou da forma como ficar mais fácil, né? Mas se a gente fazer a leitura de forma bem rápida e veloz, a gente observa que ele faz um som, ele emite um som parecido quando a gente brinca de imitar um carro. Vum! Não é verdade? Então, o autor Ronaldo Azeredo aqui, o que ele está brincando? Ele está brincando como se a palavra velocidade estivesse vindo. A gente consegue ver isso através do visual. Olha só o V. Ele cada vez mais está chegando, certo? A palavra velocidade está chegando. É como se ela estivesse andando. É uma brincadeira visual. É uma composição visual desse poema Velocidade. Agora, quando fazemos a leitura, podemos observar a característica e composição o quê? Isso, nas palavras. A gente observa que ao fazer a leitura, ele brinca inclusive com o som que as palavras vão emitir quando fazemos a leitura dele. Isso é muito interessante para a gente observar. E além de tudo isso, ele utilizou completamente a composição, né, sua estrutura, através das palavras velocidade. Se a gente observar através das colunas são essas que vão do início ao fim. Elas ficam em pé, na vertical, certo? Através das colunas, que cada uma delas é referente a uma letrinha da palavra velocidade. E se a gente observar e fazer a leitura de forma vertical, chegaremos na mesma leitura quando fazemos com formato horizontal, que é o que a gente faz habitualmente. Vamos dar uma olhada? Na primeira coluna, ó, só tem o V. Na segunda coluna, V. Tem o V e lá no final tem o E. Terceira coluna, véu. Quarta coluna, velo. Quinta coluna, veloci, ou veloqui. Sexta coluna, veloci. Sétima coluna, velocidade. Não, velocide. Oitava coluna, velocidade, agora sim. Penúltima coluna, velocidade, com deu mudo ainda, né? E na última a gente tem a palavra velocidade. Então, a gente observa aqui que o Ronaldo Azeredo, o autor do poema, ele brincou inclusive com a forma que fazemos a leitura. Ele faz a gente sair da caixinha. O que é sair da caixinha? Isso, é sair do que a gente faz comum, é do habitual. Ele brincou
de fazer a leitura da forma também vertical. Então, a gente pode fazer a leitura de forma vertical, podemos fazer a leitura de forma horizontal. E se vocês repararem e a gente se esforçar, também através da diagonal, a gente identifica que ainda formam palavras abstratas, ou seja, palavras que não são especificamente faladas, mas que deixam a entender e transparecer a palavra também velocidade. Muito bacana, né? Então, a gente viu através do poema Velocidade a composição dele através do som, das letras, né? Da palavra que é formada, o visual, que dá a impressão de andar e correr, certo? E tudo isso através de, se vocês observarem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letrinhas. Com 10 letrinhas, o autor Ronaldo Azeredo mostrou pra gente a capacidade ou um poema aí concreto bem interessante. Muito legal, né? Pronto. Agora a gente garante, né, que todos da turma já conhecem um poema concreto. Então, se um dia alguém perguntar, uau, você já ouviu falar sobre o que é um poema concreto, suas características, a gente pode falar sobre o poema Velocidade de Ronaldo Azeredo. Muito diferente, né? Então, vamos lá. Poema concreto. Mas de onde eles vieram? Por que eles são feitos dessa forma? Bom, o poema concreto, ele abalou a tradição poética no Brasil, igual à poesia moderna. Aqui, alguém já sabia disso? Tirando a pesquisa que foi feita, né? Sim, ele abalou, foi uma coisa muito diferenciada que aconteceu. Foi lançado oficialmente em 1956. Aconteceu no Museu de Arte Moderna, aqui de São Paulo, numa exposição conhecida como Exposição Nacional de Arte Concreta. Isso mesmo. Ou seja, antigamente não existia, só veio a existir em 1956. É interessante a gente anotar isso porque foi uma mudança bem interessante para a língua portuguesa, para a cultura brasileira e assim por diante. Então, anota, 1956 foi oficialmente lançada aonde? Em São Paulo, em uma exposição nacional de arte concreta que aconteceu no museu. Aí anota, Museu de Arte Moderna de São Paulo. Certo? Trouxe aqui para a gente conseguir observar, são imagens antigas da época. Aqui, olha, se a gente observar, é uma fotografia da artista, me perdoe, Lígia, e suas gravuras. Então, essas duas gravuras são gravuras de arte concreta, certo? Do museu que aconteceu, o mesmo museu onde aconteceu oficialmente o lançamento, né? Ou a publicação dos poemas concretos. A Lígia, ela fazia essas gravuras e aqui está ela com a sua obra. Bom, a questão da arte moderna tem tudo a ver com a arte concreta, né? E quando surgiu, através dessa exposição, vamos voltar, Exposição Nacional de Arte Concreta, ela surgiu por meio de um projeto de revitalização da linguagem poética, certo? Suas principais características, né? Ocorreu durante o concretismo. Os artistas tinham e usavam um espaço em branco da tela ou do papel, ou seja, eles utilizavam todo o espaço que eles tinham, igualmente outros artistas, porém, durante a época do concretismo, que nós abordaremos em outras aulas, ou já abordamos, dependendo da turma aqui, certo? A ideia é já ter abordado. Na época do concretismo, quando os artistas iriam fazer pinturas, desenhos, escreverem, eles utilizavam o papel em branco, o espaço em branco, só que de forma diferente. Ou seja,
não existia uma limitação em escrever de forma tradicional de leitura ocidental. E aí, alguém sabe a diferença? O que isso significa? Isso mesmo. A forma tradicional que a gente fala, né, de leitura ocidental é essa que a gente utiliza atualmente aqui no Brasil. Quando fazemos a leitura de algum texto, o que a gente faz automaticamente? Nós olharemos sempre no início do texto, provavelmente a primeira linha, ao lado esquerdo. Então, é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Do canto superior até o inferior. E essa é a leitura tradicional ocidental que todo mundo, habitualmente aqui no Brasil, faz, né? Da esquerda para a direita e de cima para baixo, explorando apenas isso. E a arte concreta, né? Durante o concretismo, os artistas fugiram completamente disso, que a gente falou lá atrás, saíram da caixinha. Eles buscaram explorar de forma diferenciada. Nossa, professor, tô confuso, como assim? Eles resolveram inovar a forma de escrita. Então, se ficar confuso para anotar, a gente pode falar dessa forma. Houve, então, uma inovação aí na forma de escrever. Essa característica ficou conhecida como poesia espacial, palavra importante para anotar. Então, esse tipo de escrita diferenciada, né, ficou nos poemas, inicialmente ficou conhecido como poesia espacial. Permitiu que os artistas usassem a imaginação e criatividade de novas formas. As poesias do concretismo, então, passam a utilizar formatos diferentes. Então, vamos lá, recapitulando. Na época do concretismo, os artistas saíram da caixinha, resolveram inovar a forma que eles estavam criando novas artes, o espaço em branco. Então, resolveram mudar, inclusive, a forma de escrever, que é a leitura tradicional ocidental, de cima para baixo, da esquerda para a direita, certo? Inovaram, então, a forma de escrita e ficou conhecida como poesia espacial. Então, essas poesias criadas nessa época, o que aconteceram com elas? Como os artistas estavam inovando as formas de escrita e explorando de formas mais criativas possíveis a produção de novos poemas, surgiram poemas com formatos diferenciados, com cascatas, com círculos, ou até mesmo palavras formadas por outras palavras. A gente pode ver, por exemplo, a velocidade, que a gente viu como exemplo no início da aula para poder conversar sobre isso. Se trata de um poema concreto completamente diferente. E se a gente for lembra que eu conversei com vocês que a gente podia ler o poema Velocidade através das colunas e não somente das linhas? Ou seja, não somente na horizontal, a gente também poderia fazer a leitura na vertical? Desta forma, também estaremos saindo da leitura tradicional ocidental. Muito legal, né? Trouxe aqui um exemplo muito bacana desse artista maravilhoso que é o Fábio Bahia. O Fábio Bahia tem aqui até um @ poema.concreto. Ele possui vários poemas. Ele sempre tem inovado, principalmente agora trazendo coisas mais atuais. Acessem depois a página dele, é muito bacana. Acessei a página dele e resolvi trazer um poema muito legal, que é o assunto principal aqui, a água, né? O que a gente pode ver inicialmente? Vamos trabalhar o poema concreto. O que a gente tem no poema concreto? Isso. A gente tem o formato diferente, utilização de formas, círculos, né? Cascatas. Ele brinca com o visual, igual fotos, igual a pintura, certo? Então, aqui, inicialmente, sem antes eu falar, aposto que vocês já olharam e falaram, uau, é uma gota de água. E é isso mesmo. A ideia do poema concreto é essa, passar algum tipo de informação sem antes a gente, inclusive, fazer a leitura. Se vocês repararem, me perdoa, o nome do nosso poema chama Pingo de Chuva. E se a gente for ver a cor dele que está sendo utilizada, porque a cor faz parte da composição desse poema, é azul. Utilizamos muito o azul
para representação da água, não é verdade? Por isso que não podemos pintar no mapa mundi qualquer país ou continente de azul, porque azul oficialmente, né, para nossos principais projetos, a gente representa a água. Então a gente já tem aqui a representação de cor, que é um visual, de forma, também referente ao visual, e o formato, que é uma gota, visual também. Então vamos lá, vamos fazer a leitura. Aí eu vou começar utilizando um método do português, onde existe uma letra maiúscula, pode ser na intro do poema concreto, porque o poema concreto ele pode variar, mas possivelmente é o início. Olha aqui, o primeiro pingo de chuva que caiu sobre o chão seco do meu sertão, te digo, me fez também chover. Muito profundo, porque ele trabalha aqui uma crítica social, né? Uma coisa que a gente conhece, que no sertão brasileiro existem poucas chuvas, principalmente por questões de clima, mas é uma crítica social, porque tem muita seca, falta muita água no sertão, né? Então, quando chove no sertão, o que a gente consegue trazer através dessa mensagem? A pessoa, o autor, né? Ele também chora junto com a chuva, então também me fez chover. Gente, isso é muito bacana do poema concreto, porque ele toca a gente de várias formas. Ele tocou a gente através da cor, através das palavras. Ele possui um título, né? Pingo de chuva, que traz a impressão referente ao pingo. E quando a gente lê, a gente percebe que não se trata referente só à chuva, à água, ao pingo. É algo mais profundo, tem uma crítica dentro dele. E, inclusive, ele transparece através da gota não somente a chuva, né? A gente pode falar que é uma lágrima, pela forma como foi abordado. Então, naquele momento, voltando, né, para os poemas concretos, o concretismo, o que estava acontecendo em 1956, depois a gente conhecia aí o poema O Pingo de Chuva, né? Naquele momento, para os artistas do concretismo, né, o que importava era a parte visual. Olha a gota de chuva. Era a parte visual e não um poema em si. Para o artista do concretismo, o visual do poema deve ter mais destaque do que as palavras. E foi isso que a gente pôde reparar com um pingo de chuva. Se a gente observar bem, não existem muitas palavras, mas existem muitas informações sendo transmitidas aqui. O tempo que a gente levou para absorver todo esse poema pode ter sido muito mais do que ele tivesse escrito com muitas palavras, certo? Outra característica do movimento concretismo é a falta de verso e da estrofe, formato tradicional das poesias. A gente viu pelo poema Pingo de Chuva, né? As palavras, elas não precisam necessariamente ter rima e algumas vezes nem fazer sentido. Ah, professora, como que é isso? A gente pode relembrar o poema Velocidade. O que tinha no poema Velocidade? Em certas linhas ou colunas, ou na horizontal ou na vertical, nos deparamos com o quê? Com palavras que não faziam sentido. Naquele momento, lendo somente aquela linha, lembram? Quando era um só monte de V, ou muitos Vs e no final E, ficava um V. A gente não fazia muito sentido ali, formavam palavras que não necessariamente tinham sentido. Mas, quando a gente fazia a leitura completa daquele poema, tinha mais sentido do que nunca, não é verdade? Uma coisa legal que a gente tem que trazer aqui também, através inclusive do próprio poema Velocidade, aproveitando que a gente está relembrando ele, para os artistas que fazem, né, e produzem poemas concretos, alguns deles, inclusive, deixam de utilizar a pontuação em suas obras. Mesmo porque eles possuem um outro significado com a utilização de pontuação, né? Então, no Velocidade, a gente não vê nenhuma vírgula, letras maiúsculas, um ponto, uma exclamação, uma dúvida, nada, um ponto de interrogação. Não temos esse tipo de informação, certo?
E essa é a parte legal. Trouxe aqui só para relembrar. Ah, professora, tá confuso, já esqueci. Não tem problema, tá aqui, olhem lá. Aqui a gente pode ver pelo que nós conversamos agora. Existem linhas, ó, a quarta linha. Cria uma palavra que já é confusa, porque existem muitos Vs no início, né? Muitas letras V e forma a palavra velo. Velo. Não existe essa palavra na língua portuguesa especificamente com essa quantidade de letras V, certo? Então, é uma palavra que não faz sentido. Outra palavra que não faz sentido, veloce, com um monte de V também. Ou só as letras V no início, né? É uma palavra, não tem espaço, então é uma palavra. Mas não faz sentido. Porém, a composição dela faz sentido, que é um poema concreto Velocidade, do Ronaldo Azeredo. Muito legal. Não temos as rimas, versos. Podemos até dizer que pode ser uma estrofe, né? Vamos lá. Outra característica, professora. Bom, a decomposição de palavras ou a comutação. O que é comutação? É a origem de outras palavras ou palavras parecidas. A gente vai trabalhar isso aqui na frente, eu vou mostrar para vocês. Então, o que é legal do poema concreto? Ele cria palavras, ou ele decompõe palavras. Velocidade, a gente não decompôs especificamente, mas a gente pode ver que a cada linha tem um trecho dela, da palavra velocidade. É quase uma decomposição, entre aspas, claro. Mas é uma característica que pode definir um poema concretista. É legal a gente perceber essas características, pois facilitam a identificação posteriormente. Bom, então permite que a pessoa que vê o poema pode ter tipos variados de leitura, pode ser visual, pode ser da palavra, pelo conjunto que ela forma, ou que ela está escrita e significa, né, que a gente disse. Trouxe para facilitar, como eu gosto muito de vocês, um poema aqui do Haroldo de Campos. Este poema, ele brinca com a comutação, que é criar outras palavras a partir de palavras que existam, e a decomposição de palavras. Vamos lá. Aqui em cima, ó. Se nasce, morre, nasce. Morre, nasce. Morre, nasce, morre. Renasce, remorre, renasce. Remorre, renasce. Remorre, re. Re, desnasce, desmorre, desnasce. Desmorre, desnasce, desmorre. Nasce, morre, nasce. Morre, nasce, morre, sim. O que a gente vê aqui? Muitas palavras confusas que não fazem sentido, mas neste poema faz. Se eu falasse aleatoriamente para vocês, gente, nasce, morre, nasce, não vai fazer muito sentido. Até vai. Mas no meio de uma conjunção de palavras não existe um significado para essa palavra. É uma comutação. Ele criou uma palavra através de duas palavras. E ele também, com este poema, decompôs palavras. Ah, professora, aonde? Através, por exemplo, do re, ou só o se. O se a gente até pode desconsiderar, porque querendo ou não é utilizado em alguns momentos como composição, né? Mas o re, o R e o E, é uma decomposição de renasce. Por exemplo, é uma sílaba, né? Muito legal, gostaram? Eu espero que vocês tenham amado, porque eu amo poema concreto e por isso que eu resolvi trazer aqui pra gente falar sobre isso, né? Vamos lá agora para a parte mais importante da aula. A prática, isso mesmo. O que eu vou pedir? Se houver possibilidade de pegar o caderno, seria muito bacana, de língua portuguesa, depois de colocar ali uma rotina, a data do dia, colocar o tema, poemas concretos, 2 pontos, a água, seria muito legal, interessante. Porém, se não houver essa possibilidade,
peço que pegue um papel onde possa anotar. A gente vai fazer aqui uma prática, né? Vamos conhecer mais sobre os poemas concretos e nada melhor do que a gente praticar sobre isso, né? Vamos conhecer mais sobre suas variedades e responder algumas perguntas. Então, bora lá. Primeira coisa, vamos observar o poema. O poema Velocidade a gente já observou e fez algumas análises. Nós fizemos as análises referentes à parte visual dele, que se trata da composição das letras, a parte dos sons, certo? Que a gente fez a leitura de cada linha e a gente viu que traz a impressão de certas coisas. Eu não vou dar mais a resposta, só estou relembrando porque eu sou muito boazinha. Nós percebemos que visualmente há a possibilidade de fazer a leitura na horizontal ou na vertical, e das duas formas tem o mesmo significado e o mesmo sentido, certo? Lembraram? Então vamos lá. Primeira pergunta: se houver possibilidade, anota para não esquecer, e se for fazer um estudo depois, ou precisar estudar para a prova, ou quiser relembrar, é legal sempre colocar o enunciado da pergunta e depois a resposta, porque aí facilita a localização das informações, certo? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui: por que o Ronaldo Azeredo quis repetir a letra V? E aí, por que o Ronaldo Azeredo quis repetir a letra V? A gente conversou sobre isso, né? Então, vou deixar aqui. Gostaria de umas respostas completas. Então, o Ronaldo Azeredo, ao repetir a letra V, trouxe e assim por diante, tá? 2. Se for muito rápido, pode dar um pause, anotar com calma cada pergunta, tá? Número 2, pergunta 2 sobre o poema Velocidade. Este poema pode ser lido em apenas uma direção? Fica aí a dúvida. Anota, certo? Pronto, próximo. Trouxe outro poema do Fábio Bahia para vocês responderem para mim 2 questões legais. Primeiro eu vou observar com vocês para facilitar a interpretação. Mas de antemão, quando a gente repara na cor, pode ser que cada um tenha um tipo de sentimento ou significado. Mas para mim, na época aí do Garfield, por exemplo, a cor laranja, para mim, lembra um gato, sim. É uma cor que representa um gato. Por exemplo, meu irmão tem 2 gatos laranja. Então, é uma cor bem representativa para gatos, certo? Além disso, o que a gente viu? Que ficou muito fofo. Ele utilizou as palavras e frases para criar um desenho. Que desenho é esse? O que lembra a gente esse desenho? Isso mesmo, aí tem que fazer toda essa interpretação. Sempre que forem fazer a leitura de um poema concreto, identifiquem todos os detalhes dele. Inclusive, para esse poema concreto, a gente pode observar que, além de palavras, frases, cor e o formato das palavras, ele também tem um desenho no meio, né? O que será que esse desenho representa? Bom, para complementar e facilitar o processo da resposta, vamos ler juntos? Bora lá! Para conseguir minha atenção, será difícil. Porém, se a conquistar, terá todo o meu charme. Afinal, não é à toa que me chamam de gato. Legal, né? Praticamente a característica dos gatos, né? Não todos são assim, não vamos generalizar. Mas na maior parte dos gatos, a gente percebe, identifica que é exatamente dessa forma. Difícil conquistar o gato,
O gato, ele fica arisco, ele fica desconfiado. Mas quando ele vira seu amigo, ele vira seu amigo da barriga e assim por diante, né? Não todos, mas em sua maioria. Então, a gente já descobriu aqui, fazendo a leitura, pelo formato, pelo desenho, pela cor, sobre o que pode ser, né? Então, vamos para as perguntas. Eu dei muita dica até aqui, hein? Agora, anotando as perguntas, vamos lá. Qual imagem as palavras formam? Difícil essa. Anota aí. E a 2. Quais as características o poeta Fábio Bahia buscou para representar este poema? Então, para facilitar, lembram quais são as principais características do poema concreto ou do concretismo? O que eles fazem de diferente de um poema tradicional? Quais são suas características e quais são essas características que este poema do Fábio Bahia utilizou? O que ele usou para este poema? Então, é legal fazer toda essa análise e pensar sobre isso. Vai facilitar bastante na hora de responder as perguntas. Só vou dar mais um tempinho para conseguir copiar a pergunta. Não esqueçam de, se forem pular a linha, né, deixar um espaço, pulem as linhas necessárias para caber a resposta embaixo. Vamos mais um, tem mais outro depois, então vamos lá. Trouxe aqui da Carluce Pereira, um poema concreto. Ele não tem título, não tem cor, pelo menos eu acredito que da forma como está, o branco ainda não está representando nada, eu preciso ler para entender. Mas aqui eu não consigo ver. O que a gente vê de diferente nele? O que ele tem de especial? Não sei. Vamos fazer a leitura? A leitura eu faço para facilitar. O mundo roda, roda, roda. O tempo passa, passa. As coisas mudam e saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros. Parece que tudo não passa de um absurdo. E eu faço parte dessa circunferência. Achei profundo. Interessante, né? A leitura dele, se fosse impressa, como eu poderia fazer? O que ia acontecer com o meu papel? É legal a gente pensar sobre isso também, né? É que o mundo agora é bem virtual, mas se houver possibilidade, ou se um professor estiver assistindo a aula, né, para compor a aula depois física, deve ser muito interessante fazer a impressão desse poema, para que haja a possibilidade de fazer uma leitura diferenciada. Olha só, dei uma dica bem legal sobre esse poema. Ele tem algo bem especial, que é interessante no momento da leitura, bem criativo. Bora para as perguntas? Número 1. Qual o assunto desse poema? Qual o assunto desse poema? Anota aí. Questão 2 para responder sobre o poema. Qual a sensação que o poema te transmite? Essa pergunta não vai ter certo ou errado, porque é uma sensação. Ou seja, cada um pode sentir de forma diferenciada. Por isso que é legal responder essa. Porque cada um vai ter uma resposta para responder. Uma resposta para complementar a atividade. O que eu ia pedir? Se a gente manter a atividade no mundo virtual, podem deixar nos comentários do vídeo. Para o poema da Carluce Pereira, eu tive tal sensação. Que deve ser interessante a gente reparar quais são as sensações de cada um. Às vezes o que eu vou sentir não é o mesmo que uma outra pessoa possa sentir. E se essa atividade for feita em sala, troquem as respostas para a gente saber, levanta a mão, responde a sua, deve ser bem bacana.
É verdade, né? Agora vamos para um próximo. Nesse próximo, que também é preciso responder, é referente ao mundo virtual. Eu vou pedir muita atenção, vou colocar aqui para vocês assistirem. É legal esse poema porque ele já traz um pouco do atual. O que a gente tem hoje na atualidade? Os computadores, a tecnologia, a internet, vídeos, né? Antigamente eram fotos, lembram? Que a gente falou que é uma composição, inclusive, do poema concreta, uma característica especial, parecida com as fotos, ser visual e etc, certo? E aqui eu trouxe um poema da Melo e Castro. O nome dele é Pêndulo. Vamos lá. Para observar, hein? Olha que da hora. Que interessante. O que acontece? O que a gente está vendo? Estamos vendo letras que não fazem sentido por enquanto, porque ainda não dá para fazer a leitura, e que automaticamente formam algo diferente, mas tem um nome para isso. O que será? O que a gente pode identificar com esse poema? A gente identifica que o poema, ele representa uma palavra, certo? Que palavra que será essa? Bom, vamos para as perguntas agora. Não vou responder porque senão eu vou acabar dando a resposta. E eu gostaria muito que vocês se aprofundassem em pensar bastante sobre esse assunto. O que será, o que pode ser, como é. E responderem sozinhos, hein? Bom, pergunta 1 sobre esse poema, o Pêndulo. Como as palavras são formadas, escritas nesse poema? É igual dos outros? Não, né? É bem diferente. Então, como que essas palavras estão sendo formadas? Tem que pensar. E a 2? Qual é a relação da imagem que está se formando com o passar do tempo aí do vídeo? Qual a relação dessa imagem com as palavras? E a última, por que será que o autor quis escrever dessa forma? Não são difíceis, né, essas perguntas. Depois eu vou pedir para vocês copiarem e responderem no caderno, na folha, tá bom? Aqui tem o poema chamado Telhados. Eu achei legal trazer porque é muito Brasil. Pelo menos em alguns lugares, algumas telhas são utilizadas em cima das casas, certo? E aí eu achei interessante para a gente falar sobre isso no nosso poema. Olha que interessante ele. O autor desconhecido. É assim, olha, a gente tem esse símbolo. Para quem não lembra, o nome dele é o parênteses. Então, tá escrito assim, com vários parênteses ao redor. Telhados, telhados, telhados. Telhas sobre telhas. Telas sob estrelas. De novo. Telhados, telhados, telhados. Telhas sobre telhas. Telas sob estrelas. Esse tá fácil, vai. É só observar bem o que está sendo representado por esses símbolos que a gente chama de parênteses, que é utilizado para pontuação em textos, por exemplo, ou vários tipos de gêneros textuais. O que será que esses parênteses estão aí, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta é sobre isso. Por que existem tantos parênteses e que imagem que eles estão formando ou representando? Fácil. Ou não, né? Peço que cada um
muita paciência, responda com respostas completas. 2. Qual a palavra de origem que forma outra palavra? Aqui, nesse texto, nesse poema, vocês conseguem encontrar alguma palavra que formou outra? Vou dar uma dica na penúltima linha. E agora, vocês lembram qual é o nome que a gente dá para isso? Quando a gente cria uma nova palavra a partir de outra? E aí vocês vão responder. Certo? E por último, não menos importante, o poema de Fábio Sechung. O Fábio trouxe um poema bem bacana, de uma coisa que, olhando aqui, representa para mim algo que eu gosto, mas eu não sei o que é, senão eu vou dar muita dica. Vamos fazer a leitura juntos? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Gente, maravilha! Sem palavras, muito interessante, né? O que será que essas palavras representam? E se vocês observarem, a gente consegue identificar aqui uma pontuação, ou seja, um símbolo utilizado em pontuações, mas que fazem parte do contexto formando um desenho. Vamos para as perguntas. O poema fala sobre o quê? E as palavras desse poema formam uma imagem? Que imagem que é essa? Bacana, né? Os poemas concretos são legais porque eles brincam muito com a nossa imaginação. Da mesma forma como eu poderia interpretar de forma diferenciada, vocês também poderiam ter um outro tipo de interpretação, não é verdade? Bom, vou deixar aqui para vocês responderem essas questões. É interessante que coloquem no caderno de forma organizada. Se ficarem dúvidas, podem colocar o início, né, o nome do poema. Para quem tem disponibilidade e quiser fazer impressão, tem como tirar um print do vídeo, fazer impressão só do poema, mas de qualquer forma fico à disposição para entrar em contato e solicitar para que eu envie a imagem, o poema ou assim por diante. Porém, fazendo a pesquisa através dos autores ou também dando uma olhada nas fontes que eu deixei embaixo de cada poema, há a possibilidade de acessá-los de novo, se houver necessidade para respondê-los e não ter como voltar para o vídeo, combinado? Para finalização e complemento da aula, trouxe o poema Pingo de Chuva, de Fábio Bahia. É muito interessante esse poema, principalmente sobre a crítica social que ele nos traz. Ele tem uma representatividade muito importante, pensando em nós como brasileiros, né? Então eu resolvi trazer para respondermos juntos algumas perguntas baseadas nessas que eu passei. Essas serão respondidas para que vocês possam compreender melhor na hora de responder sozinhos os desafios que eu deixei, as atividades, tá bom? Pergunta número 1. Sobre qual assunto esse poema está tratando? Bom, para a gente descobrir isso, o que a gente fez? Fizemos uma leitura visual, ou seja, até o olho. Identificamos a cor, identificamos a forma. Facilita se tiver um título, o poema, no caso, Pingo de Chuva. Porém, não somente a leitura do título como o poema por completo nos fez compreender que se trata de um assunto referente à água, referente ao sertão e a emoção, a felicidade que a pessoa sente quando acontece a chuva, quando chove, né? Quando tem um pingo de chuva em sua terra. A forma mais ideal e completa seria para responder era: o poema está tratando sobre o tema da água, principalmente referente ao sertão. Podemos identificar nós aqui que é o sertão brasileiro, por conta das características que já conhecemos, que é a falta d'água.
certo? Então, a resposta que vocês vão realizar da pergunta número 1 é basicamente desta forma, e vocês seguirão a mesma linha de raciocínio para as demais que eu passei. 2. O que você observou que existe de diferente neste poema? Aqui pode ser uma resposta opinativa, não precisa escrever todas as características. O ideal seria, porque aí facilita para que você estimule isso em todos os poemas, porque cada um tem algo especial. Mas neste pingo de chuva, identificamos que o seu formato, a sua cor, a forma como a palavra foi escrita, né? As palavras e frases foram compostas no poema são diferentes. Ela possui um visual diferente, certo? Então é legal deixar isso claro, escrever com a resposta completa, tá bom? Aqui é só um exemplo, não precisa copiar no caderno, tá? O que é essencial ter no caderno são as outras questões que a gente conversou. 3. Por que será que o autor quis escrever ele desse jeito? Bom, a gente sabe que o autor Fábio Bahia tinha várias formas de escrever o poema, porém a gente sabe também que ele busca estimular a criatividade, escrever de forma diferente e transmitir o quê? Outras sensações. Exatamente, é isso. Outras sensações e outras formas de interpretação. 4. Você gostou desse jeito de escrever poesia? Por quê? É mais pessoal. Eu, Ingrid, particularmente, gosto bastante de poemas concretos. Acho muito interessante porque ele faz com que nós saíssemos da nossa zona de conforto, que a gente busque virar a cabeça para fazer a leitura, vira o computador, se for um papel impresso, tem que ficar girando. Eu adoro coisas que são diferentes e que fazem a gente sair da nossa caixinha, né? Então, particularmente, eu adorei. E aí eu trouxe um desafio para vocês. É um desafio não obrigatório, porém é legal. Agora que a gente já conhece melhor os poemas concretos, sabemos quais são as suas características e peculiaridades, chegou a sua vez. O que é para fazer, professora? Bom, vamos pensar, né? Vocês precisam pensar em algo que pode virar um poema concreto. Então, o que eu faço? Primeiro você pensa, alguma coisa que você gosta, pode ser algo especial mesmo, um videogame, algo que vocês gostem, para vocês criarem o próprio poema concreto de vocês. Como que você vai fazer isso? Deverá retomar tudo que a gente conversou, principais características, quais são as suas especificações, peculiaridades, será que tem regra? Será que não tem regra? Então, rever toda a nossa aula. E aí você cria o seu poema concreto. Se quiserem compartilhar, posso deixar o meu e-mail aqui na descrição do vídeo e eu adoraria receber. Podem deixar nos comentários, se forem poemas que cabem dentro dos comentários, mas eu ia adorar. E para não fugir da aula, eu fiz o meu desafio. Eu fiz um poema concreto. Para quem me conhece, sabe que eu amo a lua. E eu fiz um poema chamado A Lua. Aqui, eu fiz o formato. O que eu fiz? Eu brinquei. Eu podia, inclusive, utilizar cores, deixar em amarelo, por exemplo, que representa a lua. Mas eu quis representar através das palavras e frases, a composição delas, o desenho de representatividade da lua. Vou ler para vocês. À noite, de dia, de noidia e de noite. Lua vai e vem. Vem e vai. Ela sempre volta. Volta no dia e volta de noite. Volta dia e noite. Espero que tenham gostado. Fiz o meu melhor.
Trouxe para vocês verem, deixei a minha assinatura Ingrid Pasqualino. Também façam isso para guardar a autoria de vocês. Muito legal. Agradeço a todos a participação da nossa aula. Essa foi a minha finalização. Espero que seja bem completo, que vocês possam ter compreendido como fazer um poema concreto, suas especificações, suas características. Possam criar o próprio poema de vocês. Espero muito receber todos os arquivos ou deixar aqui nos comentários. Mas essa foi a aula de hoje sobre poemas concretos, aula para educação de jovens e adultos da Ingrid Pasqualino. Obrigada e até o próximo vídeo ou aula.